Abra comigo a palavra de Deus. Vamos para o livro de 1 Samuel, capítulo 25. 1 Samuel, capítulo 25, e nós vamos ler do versículo 20 ao versículo 35. Vamos ler na versão NLT para facilitar a leitura e compreensão de todos. Se você puder ficar de pé comigo para a leitura da palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 25, verso 20. Eu quero dizer para todos vocês, jovens, homens e mulheres aqui hoje, obrigado por virem esta manhã servir com ousadia. Talvez estando com os nervos à flor da pele, ainda fizeram. Vamos agradecer a Deus pelos jovens. Agora escutem, você não pode ficar com as coisas que não celebra. Então, não repreenda os jovens lá na rua se você não aprendeu a valorizar os jovens da igreja. Sim, essa igreja acredita no falar em línguas. Acreditamos no falar em línguas? O apóstolo Paulo diz, mesmo que eu fale com línguas de homens e de anjos, não acreditamos só em falar línguas celestiais. Acreditamos em falar nas línguas da terra. E eu cresci em uma igreja sem dança, sem igreja infantil, sem bonecos. Definitivamente não tínhamos rap e tudo isso. Nada disso. Eu era muito tradicional quando começamos aquela igreja, a nossa igreja. Eu realmente não tinha nada disso. Não mesmo. Quer dizer, alguns ainda parecem traumatizados pelo meu modo tradicional. Não me desculpo por isso, pois estávamos estabelecendo uma base. Amém? Mas deixa eu te contar uma coisa. Eu agradeço a Deus pelas diferentes línguas que nossas gerações falam. Amém. Não é sempre que eu entendo tudo o que vocês dizem. Eu fui acompanhando o máximo que pude. Deixa eu voltar um pouquinho. Porque eu ouvi algo que um homem de Deus disse na primeira música, que é, finja até conseguir. Isso nos permite viver em pecado fazendo algumas concessões. Ele diz, ao invés de fingir até conseguir, acredite até viver. Eu quero que saiba, olhe para alguém e diz, isso é real. Não quero brincar de igreja. Aleluia, eu quero ser a igreja. 1 Samuel capítulo 25, e eu vou começar a ler do versículo 20 e vou até o 35. Ao achar, diga, eu tenho o pão. Enquanto ela cavalgava montada no seu jumento em um desfiladeiro, ela viu Davi e seus homens vindo em sua direção. E Davi tinha acabado de dizer, de nada adiantou ajudarmos a este homem, protegemos os rebanhos dele no deserto e nada do que ele possuía foi perdido ou roubado. Mas ainda assim, ele me pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue, caso até amanhã eu deixe vivo um só homem de todos os que pertencem a Nabal. Viu Abigail a Davi, desceu rapidamente de seu jumento e prostrou-se diante dele. Lançando-se aos pés dele, lhe disse, eu aceito toda a culpa por isso, meu senhor. Por favor, ouça o que tenho a dizer. Nabal, meu marido, é um homem perverso e insensato. Por favor, não preste atenção nele ou ao que ele diz. Ele é tolo. Como o nome dele sugere, troca para o piano. Contudo, eu, tua serva, nem sequer vi os homens que meu senhor enviou. Agora, meu senhor, tão certo como vive o Senhor, e tão certo como sua própria vida, foi o Senhor que o impediu de matar e se vingar com as próprias mãos. Que todos seus inimigos e os que querem matá-lo acabem como Nabal. Aqui está um presente que sua serva trouxe para o Senhor e seus companheiros. Perdoa, pois a tua serva esta transgressão, eu te suplico. O Senhor certamente recompensará você com reino duradouro. Porque você guerreia as guerras do Senhor e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. Versículo 29. Mesmo quando você for perseguido por aqueles que querem te matar, sua vida está segura nos cuidados do Senhor seu Deus. Seguro em seu tesouro, mas a vida de seus inimigos desaparecerá como pedras lançadas de uma funda.
Quando o Senhor cumprir todas as promessas e te fizer líder de Israel, não deixe que isso seja como uma mancha em sua história. Então, sua consciência não precisará mais suportar o fardo esmagador de sangue desnecessário e vingança. E quando o Senhor fizer essas grandes coisas por você, por favor, lembre-se de mim, tua serva. Davi respondeu a Abigail: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que mandou você hoje para me encontrar. Graças a Deus pelo seu bom senso. Seja abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. Pelo Senhor, o Deus de Israel, que me impediu de te machucar, se você não tivesse vindo rápido até mim, nenhum homem de Nabal estaria vivo amanhã de manhã. Último versículo. Então Davi aceitou o presente dela e lhe disse: volte para casa em paz. Vá em paz, pois eu te ouvi. Não se preocupe, nós não vamos mais matá-lo. Uns aqui não conseguiram ler esta semana. Por alguns momentos eu vou ministrar sobre este tema para vocês. Raiva no trânsito. Tô vendo? Raiva no trânsito. Tem muitas coisas que somos ensinados a repreender e orar, conquistar e superar enquanto somos discipulados como cristãos. Mas uma coisa que muitas vezes passamos por cima e não notamos é o fato de que tem muitos crentes lidando com raiva. Nós estamos vivendo nela, operando com ela, e estamos até criando nossos filhos nela. Você sabe o que diz Efésios, capítulo 6, verso 4? Alguns já conhecem a escritura. Pais, não provoquem em seus filhos a ira ou a raiva, mas os criem com discrição e na instrução do Senhor. Se estiver anotando, anote isso. Se você criar os seus filhos com base na raiva, você estará produzindo adultos furiosos. Isso significa que mesmo no momento de correção dos seus filhos, mesmo na sua disciplina com os seus filhos, certifique-se de fazer isso sabiamente. Saiba quando você precisa entrar no carro e dirigir por aí. Saiba o momento que você precisa ir para o quarto e trancar a porta para salvá-los de você mesmo. Olha o tom. Porque você foi ordenado por Deus para ser o lugar seguro deles. Use palavras diferentes. Eu sei o que alguns de vocês vão dizer. Você sabe como eu fui criado. Sim, eu sei e por isso sei que você lida com raiva agora. Palavras têm poder. Pare de dizer que aquele menino é ruim. Bem, você não pode continuar dizendo que ele é ruim e depois esperar que ele se comporte bem. Sim, olhe para alguém e diga cuidado com as suas palavras. E não só cuidado com as palavras que você diz sobre seus filhos, mas também das que você diz sobre os filhos dos outros. Não, todo mundo bate palmas para garantirmos que todos entenderam. Vocês tomem cuidado ao terem essas conversinhas sobre os filhos dos outros. As pessoas costumavam dizer: tenha muito cuidado com o que você diz sobre os filhos dos outros. Pare de dizer que seus filhos nunca fariam. Lembre-se que você não deve plantar isso na casa de outra pessoa para não colher na sua. Olha o que diz Efésios capítulo 4, verso 31. Deixe toda a amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia e toda maldade mantenha longe de vocês. Que sejam afastadas. Você tem que afastá-las. Deus não vai arrancar à força o espírito de raiva de dentro de você. É você quem precisa entregá-la voluntariamente. Muitos de vocês não querem desistir dela porque se sentem nus sem ela.
Não estar com raiva faz você se sentir vulnerável. Afaste a raiva. Escolha uma roupa diferente. Raiva não é nada atraente. A raiva não fica bem em você. Quando você está vivendo e operando no espírito de raiva, você se pergunta por que as pessoas não se aproximam de você. Mas na verdade, você ergueu um muro entre você e todo mundo. Normalmente, nessa hora, eu diria que não estou gritando, mas estou pregando. Colossenses 3, verso 15. Só dando algumas referências na palavra. Deixem a paz de Cristo reinar em seus corações. Deixem a paz de Cristo reinar em seus corações. Olha, quando você é governado pela raiva, você não está sendo governado por Cristo. Tiago 1:20. Tiago é o livro de Provérbios do Novo Testamento. Tiago 1:20 diz: pois a raiva do homem não produz a justiça de Deus. Certo? Todas as vezes que você começa a ser governado pela sua raiva, você não produz nada de bom. Toda vez que você abre a boca com raiva, você diz algumas coisas que infelizmente não pode retirar. Todo mundo olhando para cá. Preste atenção, seja honesto comigo. Você já disse algumas coisas com raiva? Você quis dizer, mas sabe que não foi bom ter dito? Sim. Eu sei o que você vai dizer. Pedras até podem me ferir, mas palavras não vão me machucar. É mentira! Conto de fadas. Alguns ainda estão se recuperando. Eu tenho cicatrizes das quedas de quando era criança. Essas feridas já cicatrizaram, mas eu ainda me recupero de algumas palavras. A raiva é uma fortaleza. Você fez da raiva apenas um sentimento. Eu só me sinto com raiva, ou é só minha expressão. Mas deixar a raiva te consumir a fará uma fortaleza. A Bíblia diz que tudo bem ficar com raiva, mas não peque. Como isso vira pecado? Do mesmo jeito que suco vira vinho se fica muito tempo parado. É uma fortaleza. A raiva é uma fortaleza e isso pode ser reforçado pela mídia. O algoritmo vai ficar te mandando um monte de coisas para você digerir o dia todo. E agora você está bravo com alguém que se parece com a pessoa que você viu no Facebook. Pois bem, e a raiva flui livremente quando você está intoxicado. Agora, esse não é um daqueles sermões que você sair da sala dizendo, foi um momento ótimo. Mas eu não quero que você só tenha vitória nas suas mãos, isso mesmo. E vitória nos seus pés quando você dançar. Alguém aqui está preso porque o espírito da raiva te impediu de seguir em frente. E alguém está preso pela raiva e nunca chamou isso de raiva. Você fez disso o seu jeito de ser. E é por isso que eu estou te falando, povo de Deus. Agora você é livre para fazer o que quiser. Você tem liberdade, mas certifique-se de que sua liberdade não te torne um escravo e te coloque em um cativeiro. Há algumas pessoas que por causa da sua linhagem e da maldição do alcoolismo e a raiz da disfunção e do abuso doméstico e do abuso sexual na sua família, você é a pessoa errada que precisa de tratamento. Você é o errado. E agora ficam quietos? Não me importo com o que você coloca no gelo. Você virou uma pedra de gelo, por isso quero adicionar bebida neste gelo. Você é o errado. Porque o espírito da raiva flui na intoxicação. Você está usando a bebida para acalmar sua raiva, mas na verdade isso acaba fortalecendo ela. Só porque você não lida com isso não significa que você está resolvendo. Ouça o que diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. Eu desejo que os homens orem levantando suas mãos santas em todo lugar. Em todo lugar. Suas mãos devem ser santas em todo lugar. Não mãos santas só na igreja, mas batendo na sua esposa em casa. Oh, que Deus me ajude. Mãos santas em todo lugar.
Mãos santas em todo lugar. Ouça o que diz em Salmos 86:15. Eu estou te dando só Bíblia hoje. Bom, mas você, ó Senhor, é misericordioso, gracioso, piedoso, e abundante em amor, constante em fidelidade. Vou ler de novo. Mas tu, ó Senhor, é misericordioso, sim, e gracioso e piedoso. Vou ler desta vez e vou ler e traduzir em uma frase hebraica. Ok? Mas tu, ó Senhor, nosso Deus, é misericordioso e gracioso com um nariz comprido. Eu sei que você esperava que eu te desse uma frase hebraica muito pesada, mas é isso. Essa frase, longanimidade ou piedoso, é traduzida numa expressão hebraica que diz que nosso Deus tem um nariz comprido. Ok? É a compreensão de que quando você fica com raiva, começa no seu interior. Mas você sabe disso, né? Aqui, bem aqui no centro, você já ficou tão bravo que sentiu uma úlcera ou algo do tipo nascendo? Vocês nunca ficaram tão bravos a ponto de sentir no estômago porque vão comer de qualquer jeito. Mas eu fiquei muito bravo. É sério. Eu estava sentado à mesa uma vez com uma família, e enquanto estava com essa família, eu elogiei a esposa sobre como a mesa estava bem decorada. E como a comida parecia boa. E eu não percebi que havia algum tipo de tensão. E o marido olhou para mim e disse: só fique quieto e come. A comida parecia ótima, mas naquele momento eu perdi o apetite. Eu peguei o prato e o movi para o meio da mesa. Eu disse: essa mesa está tão bonita, acho que vou ficar aqui só olhando para ela. Eu não tinha mais desejo de comer, porque a raiva te rouba o apetite. Mas ela não fica só no fundo do seu estômago, ela vai subindo para o seu peito. Alguém aqui já ficou tão bravo que começa a sentir bem aqui? Você começa a ter palpitações. Começa a atrapalhar sua respiração. Vamos lá. Você começa a se sentir claustrofóbico. Você fica tipo, peraí. Depois vai do fundo do seu estômago para o seu peito até chegar na sua garganta. Até começar a afetar seu jeito de falar. Você começa a soar nervoso. Lágrimas caem e as pessoas interpretam mal. As lágrimas não são porque estou triste. Minha voz está tremendo, mas não porque estou nervoso. Estou nervoso comigo agora. Tem alguma coisa escondida em mim. E aí a raiva sai do fundo do seu estômago para o seu peito, do seu peito para a sua garganta e finalmente chega no seu nariz. Beleza, vamos lá. Alguns de vocês nem perceberam. Não, tira uma foto sua na próxima vez que ficar bravo. Não, você fica de boca fechada no começo. Sua boca é o último lugar, então... seu nariz é a última parada antes de abrir a boca. Quando você fica bravo, você fecha a boca e isso faz com que sua narina se abra. E você começa a respirar forte pelo nariz. E o Deus que nós servimos tem um nariz comprido. Seja como Deus. Não estou dizendo para não ficar bravo, mas você precisa ter um pouco de paciência. Antes de chegar na sua boca, deixa Deus alongar seu nariz. Olha para o seu vizinho e diz para ele: feche a sua boca e salve o seu futuro.
Fique bravo, mas não peque. Estou pregando para alguém aqui. Fique bravo. Você tem permissão para ficar bravo, mas fale para 3 pessoas. Quero dizer, vira para 3 pessoas e diga: não continue bravo. Não continue bravo. Aleluia. Raiva vira amargura e amargura vira veneno, e você vai beber o veneno esperando que outra pessoa morra. Deixa Deus alongar teu nariz. Ficar bravo o tempo todo não é um bom exemplo. Isso não reflete o caráter de Deus. Guardar raiva não resolvida vai produzir um outro nível de raiva chamado fúria. Sim. Porque alguns crentes têm uma fortaleza de raiva na vida, porque não estão andando em perdão. Romanos 13, versículo 8 diz: deixe o amor abundar e deixe todas as dívidas serem quitadas. Não deixe nenhuma dívida pendente. Não deixe nenhuma dívida pendente. Não deixe o sol se pôr sobre sua ira. Vou pregar isso porque tem muita gente na igreja que dança e grita e volta para casa, mas nada muda. A Bíblia diz: se você ainda tem mágoa no coração com alguém, guarde seu dízimo e oferta. Sei que outro pregador não vai te dizer isso. Guarde seu dízimo e oferta e vá reconciliar-se primeiro. Então Deus diz: e somente então eu vou receber. Não deixe o sol se pôr sobre sua ira. Não pegue o pão durante a ceia. Não me importa o tamanho do véu que você usa na cabeça. Como você pode ter comunhão com Deus e estar em desunião com as pessoas da sua casa? Alguém tem que ser espiritual. Alguém tem que dizer: me encontre na sala de estar. Nós precisamos conversar sobre isso. Alguém tem que pegar o manto e dizer: eu repreendo o espírito de raiva nessa casa. Você está me dizendo que vamos pagar a hipoteca, vamos pagar por todos esses móveis e vamos deixar o inimigo nos derrubar e não aproveitar a bênção que Deus nos deu. A gente era mais feliz quando não tinha nada. Como é que eu estou entrando na promessa e vou deixar a promessa ser poluída pela minha raiva? Nos leve de volta ao início. Se vamos chegar na catedral e não amamos uns aos outros e não conseguimos falar um com o outro, diga ao seu vizinho: cancele a dívida. Você tem que quitar a dívida. Ouça, você precisa quitar a dívida. Sabe por quê? Vão haver outras transações amanhã. Você tem que quitar a dívida diariamente. Quitar a dívida diariamente. Sabe como eu sei que você não quitou a dívida? Porque assim que vocês brigam por outra coisa, você lembra de coisas que aconteceram há 2 anos. É por isso que sabemos que você continua remoendo coisas que aconteceram há muito tempo. E agora você trancou eles na prisão e se trancou também e ninguém se mexe. Diga ao seu vizinho: isso não é progresso. Isso é prisão. Não carregue isso adiante. Sabe por que tantas pessoas estão lidando com raiva? É porque elas estiveram em situações que não conseguem controlar. E quando você não consegue controlar, isso te deixa com raiva. As coisas aconteceram e isso me deixou com raiva porque eu não tinha controle sobre isso. E quero dizer isso para alguém aí. Você está lidando com raiva, mas está fazendo outra pessoa pagar por algo que não começou com ela. Moisés bateu na rocha.
Ele ofendeu a Deus quando sua frustração era com o povo. Não deixe o que as pessoas fizeram com você bagunçar seu relacionamento com Deus. Quero dizer para alguém aqui, você foi magoado na igreja de alguém. Algum pastor te machucou, eles disseram algo que te magoou. Alguma igreja não soube te posicionar. Você descobriu que a igreja que você frequentava estava falando de você. Eu sei que eu não deixaria isso para lá. Eu não vou dizer que é bobagem. A igreja deveria ser seu lugar seguro. Mas agora não vai para casa e se encolhe num canto, culpando a Deus pelo que as pessoas fizeram. Encontre outro lugar, ou fique e perdoe eles. Mas não fique preso ao que eles fizeram. Então pare de punir as pessoas que não tiveram nada a ver com isso. Moisés estragou seu relacionamento com Deus por causa das pessoas. E é por isso que, por mais que eu ame todos vocês, por mais que eu ame essa igreja, a The Ramp Church não é o resumo do meu relacionamento com Deus. E na verdade Deus vem primeiro. E vocês e Deus não são a mesma coisa. Eu espero que vocês não fiquem ofendidos. Eu espero que vocês não fiquem ofendidos. Eu amo vocês. Eu oro por vocês, mas se essa igreja cair hoje à noite, eu ainda estarei servindo a Deus em algum lugar. Me tirem do cargo. Eu ainda vou servi-lo porque está em mim servir a Ele. Eu não sirvo por causa dos aplausos de pessoas específicas, em uma cidade específica, em um prédio específico. Eu sirvo porque eu o amo. Mas alguém aqui nesta sala realmente ama Ele. Não deixe o que as pessoas fizeram com você estragar seu relacionamento com Deus. Bate na mão do seu irmão, olha para ele e diga: eles eram humanos. E Deus usa humanos. Deus usa humanos imperfeitos. Deus usa humanos fracos. E nós temos esse tesouro. Queria ter um baú apostólico santificado para te ajudar. E nós temos esse tesouro em vasos de barro para que a excelência seja de Deus e não nossa. Olhe para alguém, diga para o seu irmão: se eu te machuquei, peço desculpas. Se eu te tratei mal, me desculpe. Tudo que há de bom em mim é Deus. Tudo que há de ruim em mim sou eu. Não confunda os dois. O relacionamento de Moisés com Deus foi contaminado por causa do que as pessoas fizeram. Elias xingou um monte de crianças. O profeta xingou crianças e ursos saíram da mata e comeram as crianças. Agora Deus respondeu à voz do profeta. Porque as palavras de um verdadeiro profeta não falham. Deus respondeu, mas vou te contar. Vou me arriscar um pouco aqui. Eu não acredito que era a vontade de Deus. Agora entra numa outra conversa teológica. Você acha que Deus te dá algo fora da vontade dele? A resposta é sim. Eu te mostro na Bíblia isso. Eu te mostro na Bíblia. Vamos folhear a Bíblia e ver como as pessoas pediram algo a Deus que não era o desejo dele. Eles disseram: nos dê um rei. Ele disse: vocês não querem um rei. Um rei vai te levar para a guerra. Um rei vai te dominar. Mas já que vocês querem, eu vou dar um para vocês. Deus respondeu ao profeta e as crianças morreram. Por que as crianças morreram? Porque o profeta tinha inseguranças não resolvidas. Alguns de vocês vão ter que folhear suas Bíblias e tentar desmentir o que estou dizendo. A Bíblia diz que quando o profeta estava andando, as crianças disseram: olhe para o profeta careca. Olhe para o profeta careca. Profeta, ele tem a cabeça careca. E o profeta disse: como ousam falar do profeta? Ele estava chateado. Ele os xingou e ursos os devoraram. Me escuta.
Se o pequeno Joey, eu chamo ele de Joey, Josias, viesse e ele e Zefirim começassem a zoar da minha cabeça careca. E se eu viesse aqui e dissesse, é melhor vocês pegarem seus filhos. Peguem seus filhos. Eu não estou de brincadeira. Eu não estou de brincadeira. As crianças estão zoando e eu vou xingar. Vocês não olhariam estranho para as crianças? Vocês olhariam para mim pensando, por que me afeta tanto o que uma criança fala? Isso me afeta, pois eu não lidei com minhas inseguranças. E alguns de vocês não entram num lugar porque estão presos pela sua insegurança. Alguns de vocês não tentam porque são inseguros e causaram essa insegurança para ficarem com raiva porque perderam oportunidades quando não são eles. É você. Alguém grita, sou eu. Elias xingou as crianças porque era inseguro sobre ser careca. Saul foi rejeitado por Deus e por isso matou 85 sacerdotes. 85 sacerdotes. Por quê? Porque ele foi rejeitado por Deus. E é por isso que alguns de vocês estão com raiva. É por isso que você está com raiva da família. Você está com raiva dos amigos. Você está com raiva da igreja. É raiva deslocada. Você está bravo com todo mundo ao seu redor porque a pessoa que você quer brigar, você não pode. Não, a pessoa, eu estou olhando para você. Você não quer admitir, mas a pessoa com quem você está realmente bravo, eu vou dizer porque você nunca vai dizer. Você sabe com quem está realmente bravo? Você está jogando sua raiva em todo mundo, mas a verdade é que você está bravo com Deus. Você está com raiva de Deus porque Deus tomou algumas decisões por você e não consultou você antes. Deus tomou algumas decisões para a sua vida com as quais você não concordou. Deus tirou alguém de você e te deixou sozinho. Deus ouviu sua oração e a resposta dele foi não. E agora você está tipo... Você está tipo Naomi. Você está tipo Naomi. Ela disse, meu nome é Mara, porque Deus tratou-me amargamente. Eles disseram, ó, seu povo vai ser meu povo, seu Deus vai ser meu Deus. E ela, alguns de vocês, não é se você vai conseguir, é como você vai conseguir. E então, ele conseguiu, porque temos que entender que o Deus Todo-Poderoso ficou sentado e deixou algumas coisas acontecerem. Agora vamos lá. Vamos ficar nisso. Que há algumas coisas na sua vida que foram das mais traumáticas que já aconteceram com você. Algumas das coisas mais dolorosas que já aconteceram e você percebe que Deus poderia ter impedido. Ele poderia ter interferido. Mas ele escolheu não o fazer. É como Maria e Marta, é tipo chama Jesus. Porque se ele vai vir por alguém, ele vai vir por nós. Servimos a ele, o apoiamos financeiramente. Se fosse um ladrão ou um assaltante, um qualquer, mas não era ladrão nem assaltante, era Lázaro. E então ele diz... E eles dizem, ele está morto. Ele diz, bom, estou feliz. O quê? É tão difícil para nós entendermos a mente de Deus que nossas tensões nem sempre são as tensões dele. E nosso desespero nem sempre é o desespero dele. E então você diz, Deus, onde você estava quando tudo isso estava acontecendo? Quando tudo aconteceu com minha mãe? Quando tudo aconteceu comigo? Quando eu fui violado? Quando fui demitido injustamente, onde você estava?
Você teve a revelação? Ele estava lá o tempo todo. Ele não parou. Mas ele segurou sua mão durante isso. Oh, você não sabia? Oh, você pensou que era mais forte do que é? Oh, você pensou que era... Oh, você calculou errado sua força. Você pensou que era sua força de vontade? Você dizendo onde estava Deus? A única maneira de você sair disso com sua sanidade. Veja, a razão pela qual é difícil para nós entendermos isso é porque Deus é eterno e tudo que sabemos é tempo. E o que você pensa ser uma dor eterna, Deus vê como uma coisa temporária para um peso eterno de glória. Eu vim dizer para alguém nesta sala que sua dor está no tempo. Aleluia, aleluia, mas sua vitória é eterna. Isso significa que tudo que você está passando agora, que você acha ser pesado, olhe para o seu vizinho, diga ao seu vizinho que é uma coisa leve. Eu sei que parece um pouco ofensivo para alguém, porque eles dizem, você não sabe o que eu tenho passado. Mas Paulo disse, eu fui até o terceiro céu, e se eu estava vivo ou morto, eu não sei. Se era eu ou se era outra pessoa, eu não sei. E havia algumas coisas que Deus me mostrou que eu não posso falar, mas o que ele disse que eu vou te contar, pois tenho para mim que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Deus, eu preciso de alguém aqui que não entende tudo que Deus tinha para você e por que Deus deixou as coisas acontecerem. Eu só quero que você tire 10 segundos e dê a ele um louvor antecipado. Só dê a ele. Não entendo você, mas eu confio em você. Eu vou ser honesto. Eu estava bravo com você. Mas, Senhor, eu levanto minhas mãos e grito, eu confio em você. Aleluia. Ok. Eu vou te dar mais uma chance, porque tem alguém nesta sessão aqui. Você ainda tem uma raiz forte de raiva em você. Eu vou atrás dessa raiz. Eu quero que todo mundo aqui... Eu quero que você levante suas duas mãos. E a razão pela qual eu disse para levantar suas mãos é que às vezes vocês estão fazendo assim e eles até dizem, lendo linguagem corporal. Isso é sempre um sinal que está sendo receoso. E alguns de vocês ainda tentando segurar. Mas Deus não quer só vir pelo fruto. Ele quer vir pela raiz. O motivo pelo qual as pessoas não gostam de fazer isso é que significa deixar tudo... Sabe por que as pessoas não querem fazer isso? Porque deixa todos os órgãos vitais expostos. Deixa seu coração exposto. Quero que você diga essas 4 palavras. E depois de dizer essas 4 palavras, quero que você solte um grito. Mas deixa eu falar, esse grito não é, eu te louvo. Não. É por isso que eu não preciso que você coloque palavras no grito. Esse grito precisa ser um som. Quero que se prepare para dizer, Senhor, eu confio em Ti. E quando você disser, Senhor, eu confio em Ti, quero que você grite. Quero que você solte um grito, mas quero esse grito. Não quero que faça, Não. Tem que sair do seu íntimo, porque é aqui onde que está a raiz. Para alguns aqui, sua doença tem sido espiritual. Está afetando você fisicamente, mas a raiz disso é espiritual. Ei, alguns estão com raiva porque não podem controlar. Aconteceu tanta coisa e você não consegue controlar. Tanta coisa foi jogada em você e você não consegue controlar. Porque alguns de vocês estão nesse tempo. Me ouça. Alguns de vocês estão fisicamente neste tempo, mas estão presos em outro tempo. Você está preso porque a raiva te aprisiona. Ela te aprisiona. Ela atrapalha a sua criatividade. Ela atrapalha seu fluxo. Me ouça. Estou te dizendo, isso vai te cansar. Você não vai ter energia. Você estará exausto. Você vai deitar cansado e vai levantar cansado. Eu sinto o Espírito Santo. Quando eu contar até 3, quero que você grite, eu confio em Ti. E depois quero que grite de dentro do seu íntimo,
E estou te dizendo agora, tem um homem nesta sala. Você tem estado com raiva de si mesmo por causa da sua raiva. Você não consegue disfarçar. Você não consegue esconder. Mas estou declarando, se você abrir a boca quando eu te libertar profeticamente, estou te dizendo, todo espírito maligno, toda fortaleza demoníaca que tem um jugo em você, vai sair. Prepare-se para dizer: Senhor, eu confio em Ti. 1, 2, 3. Aí está. Aí está. Tudo isso, 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 tudo isso. E naquele ano, 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 e naquela situação, e naquela pessoa, e naquela decepção, e naquele trauma, e naquela dor, e naquele problema. Vamos, vamos, vamos. Com raiva dos nossos pais, com raiva do cônjuge, com raiva dos filhos, com raiva de Deus e com raiva de nós mesmos. Com raiva de nós mesmos, com raiva de nós mesmos, a ponto de declarar: eu nunca vou me deixar vulnerável. De novo. Então eu coloco muros na minha frente e coloco muros do meu lado e também atrás de mim, para nunca mais ficar vulnerável de novo. Até que você olhe para cima e percebe que você não se trancou. Estou falando com alguns homens aqui. Você tem uma raiva herdada de alguém. A Bíblia diz que isso é uma intervenção. Isso é uma intervenção. Ouça-me no espírito. Isso é uma intervenção. A Bíblia diz que Davi estava em uma temporada muito complicada, onde ele deveria ser o rei ungido de Israel. Ele deveria ser ungido. Ele deveria ser talentoso. E a pessoa que ele amava e investia tentou matá-lo. Então agora ele está fugindo. Teve que deixar sua esposa. Ele não sabe em quem pode confiar. Jonathan é seu melhor amigo. Jonathan está com ele, mas de alguma forma Saul sempre sabe onde Davi está. Então agora você tem que se perguntar: meu melhor amigo é falso? E ele tem um grupo de pessoas o seguindo, mas a Bíblia diz que eles só estão com ele porque devem dinheiro a Saul. E já sabemos o que acontece em 1 Samuel capítulo 3. Assim que algo ruim acontece, eles culpam Davi. Então Davi está em um momento insano, mas ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo, Davi tem a responsabilidade de alimentar todas essas pessoas. E então todo mundo, olhando para Davi. E aí, o que vamos comer? A gente está contigo. E aí, como a gente vai fazer? E a Bíblia diz que Davi olhou e disse: espera aí. Aquele homem Nabal tem muita comida. Uma vez nós protegemos os rebanhos dele. Então só fala para ele que sou eu, Davi. Só fala para ele que sou eu, Davi, e ele vai dar comida pra gente, porque, bom, a gente ajudou ele antes e não cobrou nada. Ele vai ajudar a gente. Eles foram e contaram para Nabal o que Davi disse. E Nabal disse: vou ajudar todo mundo que foge do seu mestre? Eles disseram: não, é Davi. Você tem que ler a escritura. Ele disse: que Davi? Agora, de repente, ele está agindo como se não conhecesse Davi. Isso mesmo. E eu posso imaginar o mensageiro voltando normalmente e dizendo: ei, Davi. Nabal perguntou: quem é você? E Davi disse: sela meu cavalo. Ele diz: juro que até de manhã vou matar todo mundo nessa casa. E ele pegou a estrada.
Isso é o que chamam de fúria na estrada. É a raiva que te pega enquanto você está na sua jornada, no seu caminho. Sim, Davi. No Salmo 23, Davi está prestes a cometer um genocídio. Ele está prestes a matar pessoas inocentes. Salmo 100, Davi. Sim. Davi, o pastor de ovelhas. Davi, de Davi e Golias. Ele está prestes a derramar sangue inocente. E não tem a ver com Nabal. É uma coisa que só foi acumulando. E Deus me disse para intervir porque alguém está com uma raiva acumulando e está despejando nos seus filhos. Está despejando no seu cônjuge. Está despejando nas pessoas ao seu redor porque continua acumulando. Está só acumulando. Talvez você foi deixado de lado. Talvez você foi maltratado por um pai. Talvez você foi rejeitado por um pai. E tudo isso está só acumulando. E isso te fez uma pessoa com raiva, que virou fúria. E a Bíblia diz, quando Abigail descobriu que Davi estava prestes a vir e matar todo mundo, ela pegou a estrada. Agora, quando pregamos, sempre fazemos de Davi uma tipologia de Cristo. E ele é. Davi é uma figura messiânica. Mas no texto de hoje, Davi não é a figura messiânica. Davi passa de herói a vilão. E todos nós já passamos antes. Não. Você é uma boa pessoa. Mas se a gente pegar um certo momento, um certo vídeo, se pegarmos o áudio da sua casa, você já disse algumas coisas na sua raiva. Vamos lá. Não me deixe aqui sozinho. Você já disse algumas coisas para um dos seus pais. Você já disse algo para o seu cônjuge. Você já disse algo para um dos seus filhos e agora você está tentando dar presentes para eles. E a Bíblia diz, a outra figura messiânica, ela não é um homem. É Abigail. Alguém disse, peraí, uma mulher? Como você pode chamá-la de figura messiânica? Porque quando Cristo nos salva da ira, Ele não nos salva apenas dos nossos pecados. Ele nos salva do nosso castigo. E Abigail se torna uma mediadora. Nabal é tolo. Nabal representa nós. Davi representa o julgamento. E Abigail se coloca no meio. Senhor, eu te agradeço por se colocar no meio e me parar. Obrigado por enviar uma mensagem que me para e me ajuda. Porque está ficando cada vez mais profundo. E ela leva isso para Davi e ela se joga na estrada no meio da raiva dele. Ele escuta o que ela diz. É por isso que eu a chamo de intercessora. Ela disse, é minha culpa. Coloque isso em mim. E é isso que Jesus disse. Coloque isso em mim. Aquele que não conheceu o pecado. Ela diz, eu nem sabia o que ele está falando, mas aquele que não conheceu o pecado se tornou pecado. Coloque em mim. Isso é o que um bode expiatório é. Coloque o pecado no bode. Ela disse, coloque isso em mim. E então ela olha para Davi e disse, com certeza, Deus vai cumprir tudo o que ele disse sobre você, mas você não quer isso no seu histórico. Você acha que é fraqueza porque você perdoou eles? Não, isso é força. De simplesmente deixar para lá.
Simplesmente se levantar para deixar a raiva de lado. To put away anger. Atos capítulo 1, verso 8 diz: Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e nos lugares mais distantes da terra. O principal ponto desse canal, seja qual for a mensagem, é ser testemunhas de Jesus. É para revelar Jesus para as pessoas em um nível amplo e profundo. Então eu oro para que de alguma forma, através da mensagem de hoje, Jesus possa se revelar a você de maneira profunda. Eu quero orar por você. Senhor, eu te peço agora, por aqueles que assistiram, para aqueles que ouvem a minha voz. Eu te peço, pelo seu Espírito, toque onde eles estiverem agora. Algumas pessoas estão à deriva nas suas vidas e precisam de direção. Então eu te peço, Senhor, seja o piloto, pois são muitas questões, Senhor. Tu és a resposta. Então eu te peço, Senhor, pelo seu Espírito, feche as portas que eles não devem entrar e garanta acesso às portas divinas. Senhor, alguém pode estar doente me ouvindo e Senhor, a sua palavra diz que pelas suas pisaduras somos sarados. Então, Senhor, agora declaro cura em nome de Jesus, sobre o seu corpo físico, sobre a sua mente e sobre o seu coração. Senhor, se há alguém assistindo que não te conhece como aquele que perdoa os pecados, eu te peço agora, permitam clamar o seu nome. Permita eles dizerem, Senhor, salva-me. E eu te peço, Senhor, que seja a sua vontade. Encontre eles agora onde estiverem. Eu te agradeço, Pai. Antes de tocarmos, antes de experienciarmos, antes de vermos com nossos olhos, te agradecemos, pois já recebemos o que pedimos em oração. E eu oro em nome de Jesus. Amém, amém. Se você foi abençoado hoje, gostaria de se comunicar conosco, nós amamos receber seus e-mails e até mesmo cartas. Envie-nos uma agora mesmo. pastor@therampchurch.org. Você também pode mandar uma carta. Avenida Marquês de São Vicente, 2853, Água Branca, São Paulo. Nosso ministério está se expandindo. E sim, pelo poder de Deus, mas também pela sua ajuda. Você tem sido parceiro de Deus, alguns têm semeado sementes, ofertado. E hoje, se você quiser plantar uma semente para continuar abençoando o nosso ministério e apoiar o que estamos fazendo nos lares e ao redor do mundo, separe um momento. Há maneiras de ofertar abaixo. E se lembre, o que quer que seja que você plantar, você vai colher. Não dê apenas para receber. Dê porque você é capaz de dar e tem sido abençoado em dar. Permita que Deus confie em você como um semeador. Eu sou o Bispo S.Y. Younger e eu estou ansioso para me conectar com você em breve. Permaneça em Deus, pois Ele sempre estará contigo. Deus abençoe.